Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é João Arthur e hoje irei falar um pouquinho sobre o processo de comunicação celular, mais precisamente sobre o processo de transdução do sinal. Como podem observar, temos aqui uma célula, que é a menor unidade morfofisiológica do corpo humano e de todos os outros organismos vivos. Nosso corpo é formado por trilhões de células que se organizam em tecidos especializados, mas como ocorre a diferenciação celular? Mesmo em organismos unicelulares e em organismos multicelulares, que são formados por uma grande variedade de células, a diferenciação entre as mesmas é essencial para a diferenciação celular, o que permite a sua especialização e acaba auxiliando no metabolismo energético. As células, assim como nós, se comunicam como uma conversa pelo WhatsApp ou uma conversa pelo telefone. E para melhor entendimento desse assunto, nós vamos analisar o mundo microscópico. Observando o mosaico fluido da membrana plasmática, encontramos, além dos fosfolipídios, diversas proteínas, e algumas dessas proteínas são chamadas de receptores e são altamente específicas, assim como as enzimas. E são essas proteínas, esses receptores, que recebem informação de fora da célula, que permitem a comunicação da célula com um meio extracelular. Esse sistema de comunicação atua por meio de duas moléculas no mínimo, uma sinalizadora, que produz o ligante, e a célula-alvo com seu receptor. O ligante geralmente é um hormônio ou um neurotransmissor, que são mensageiros químicos. Logo, através de sinais químicos, levam a informação de um lado para o outro. Primeiramente, ocorre a recepção do sinal, depois ocorre uma codificação do mesmo, como se fosse uma tradução. A transdução do sinal é um evento que ocorre dentro da célula, permite que uma informação seja convertida em outra, como se fosse o Google Tradutor que você usa para traduzir aquele artigo científico difícil. Ok, João, entendi que as células comunicam, mas como ocorre essa codificação do sinal? Pois bem, quando o ligante alcança o receptor, este irá causar uma mudança nele que irá desencadear algumas respostas na célula. Quando a proteína G é ativada, ela pode se ligar a uma enzima, causando outra resposta celular. Na enzima, ocorre a liberação de uma molécula de sinalização. Esta é chamada de adenosina monofosfato, AMP cíclico, que é mais comum, que é um tipo de mensageiro secundário celular. Uma dessas respostas será a transdução do sinal. Uma vez que o receptor é ativado, ele pode se ligar à proteína G. Proteína G? Essa mesmo, que pertence a uma classe de proteínas envolvidas na transdução de sinais celulares. A interação de sinais químicos extracelulares são mensageiros primários, e a interação deles com os receptores na superfície frequentemente leva à produção de mensageiros secundários dentro da célula. E frequentemente, um mensageiro secundário é o nucleotídeo. Lembra deles? São monômeros, são formadores dos ácidos nucleicos. E o mais importante neste caso é um AMP cíclico, que é a adenosina monofosfato. É um dos mais importantes mensageiros secundários envolvido como modulador de processos fisiológicos. Os mensageiros secundários carregam a mensagem para a célula e amplificam, assim como o microfone que torna a voz mais alta, assim a mensagem se torna mais clara. Outra maneira que pode ocorrer a transdução do sinal é quando uma molécula de sinalização se liga a um receptor e a resposta celular imediatamente libera uma molécula de retransmissão do outro lado da membrana. Essa molécula liberada pode interagir com várias proteínas intracelulares em uma cascata de fosforilação. Isso acabará por chegar a seu destino e provocar uma resposta celular. Apesar das diferenças, as vias de sinalização compartilham um objetivo comum, que é produzir algum tipo de resposta celular. Isso é, um sinal que é liberado pela célula sinalizadora, que no caso é o ligante, a fim de efetuar mudança na célula receptora, ou seja, a célula-alvo. Alguns receptores não são encontrados na membrana plasmática, mas sim dentro da célula, seja no citoplasma ou no núcleo. Nesses casos, a molécula de sinalização deve ser capaz de passar pela membrana plasmática por conta própria para chegar ao receptor. O que pode acontecer se o ligante for relativamente pequeno e não polar. Uma vez que um receptor intracelular é ativado por seu ligante, ele pode entrar no núcleo e ativar um gene agindo como um fator de transcrição. A comunicação celular também influencia no metabolismo energético e também na divisão celular. Logo, o mau funcionamento dessa função pode agravar tumores.
pois o sinal para parar a divisão celular pode não estar sendo ativado devido a uma falha no receptor. Outras estruturas estão envolvidas nesse processo, como o glicocálise, por exemplo.